Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda o cultivo de planta em vaso. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que precisam da ajuda da gente. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, coordenada pela irmã Conceição. Ajude você também. Peço também a sua colaboração, a sua ajuda para o nosso canal. Dê o seu like, aperte no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de falar sobre os 3 erros, eu vou falar dos 3 maiores acertos, tá, que fiz no cultivo de plantas em vasos na minha vida profissional. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Para os que estão chegando agora no canal, eu já falei em alguns vídeos os meus maiores erros. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E nós já estamos completando 230 vídeos postados. Muitas informações, eu dividi em vários playlists, né? Substratos, adubos, pragas, ambiente de cultivo e assim vai. Tem, se eu não me engano, 12 playlists. Vocês podem assistir. Neste vídeo eu selecionei 3 dos, acredito que foi um dos maiores acertos, né? Os 3 maiores acertos com relação à produção de vasos, né? Produção de plantas em vasos. No caso foi mais com relação às orquídeas, né? Porque a nossa família trabalhava muito com a parte de orquídeas em vaso. Então vou comentar um pouquinho aqui os 3, talvez os 3 maiores acertos na minha carreira profissional. Okay? O primeiro eu já comentei aqui em algumas oportunidades, mas foi quando decidi trocar, né, substituir os vasos de cerâmicas, tá, pelo vaso plástico, ok? Então naquela época nós estávamos mais ou menos com 1,5 milhão de vasos de orquídeas, né, do gênero Cattleya e seus híbridos. Decidimos trocar o vaso justamente, tá certo, pela economia que a gente, o sistema produtivo faria com relação à água, né? E isso realmente surtiu um grande efeito positivo, né? E fez com que nós ultrapassássemos várias situações aí de déficit de água. Eu não estou lembrado exatamente quanto de água que a gente conseguiu economizar, mas foi algo ao redor aí de 1 milhão e 200 mil litros, né, por mês. Então é uma quantidade bem razoável, né? Enquanto nós víamos vizinhanças com problema sério de déficit de água, né? A gente conseguiu efetivamente diminuir, tá certo, com as regas. Você substituindo o vaso de cerâmica, né, o conhecido vaso de barro, pelo vaso de plástico, você consegue sim, tá, economizar água. Tem gente que precisa, por exemplo, tá certo, utilizar o vaso de barro, talvez principalmente pela decoração, né, nos varejos. Então cada situação tem que ser bem analisado, tá certo, por quem cultiva as plantas. Aproveito esse momento para apresentar
um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. O segundo acerto que eu realizei, né, na nossa produção, isso faz um bom tempo, foi a substituição do xaxim, tá certo? Principalmente por uma mistura, um substrato à base de casca de pinos e casca de arroz carbonizado. Essa substituição foi gradual. Conseguimos substituir o xaxim por essa mistura, esse substrato, tá? Em 2 anos. Então, em 85, nós não tínhamos mais nenhuma orquídea com a fibra de xaxim nos vasos. Isso porque foi proibido pelo IBAMA, né? Então, eu já escutava essa proibição. Nós começamos a fazer testes com relação a possíveis substratos alternativos, né? E a gente basicamente substituiu por essa mistura da casca de arroz carbonizada e casca de pinos, tá certo? E isso foi sistematicamente usado, né, para todas as orquídeas cultivadas sobre o substrato para orquídeas epífitas. Eu irei ainda falar aqui vários assuntos, né, apesar de que eu já comentei vários materiais, né, inclusive por exemplo o caroço de açaí, mas são produtos regionais. Então nós temos que regionalizar, na verdade, esse substrato, né? Porque o nosso país tem uma dimensão muito grande, né? E o frete realmente é um vilão para você utilizar substrato do sul no norte ou do norte para o sul. Então, esse é um grande problema que nós temos com relação, digamos assim, a substrato. Por isso que eu sempre trato aqui, né, a necessidade, né, do pessoal, dos pesquisadores também, auxiliar com relação a substrato, né, alternativo para várias culturas, né. Eu acredito que eu sou um dos poucos, né, que trabalho com essa questão dos substratos regionais e alternativos, tá certo? Acompanhe aqui pelo canal que a gente sempre vai estar postando essa problemática do substrato, alternativas, ok? E tudo que a gente for levantando, tá, com relação a esses materiais, substrato, mistura, tá, nesse canal. O terceiro acerto, tá? Essa realmente foi fantástico, né? Foi que com a aproximação do inverno muito rigoroso, datado aí de setembro de 87 ou 88, não me recordo muito bem, que nós tivemos a maior geada, causou problemas seríssimos, tá, na agricultura, principalmente paulista, né? Fiz a aplicação do sulfato de cobre nas plantas, mesmo porque a gente estava tendo problemas, principalmente com bactérias. Eu tinha feito uma aplicação em quase todas as estufas, e com isso nós conseguimos salvar centenas, aí, se não milhares de plantas, né, do congelamento, tá certo? A estrutura, a temperatura interna das estufas chegou a -2 graus, e mesmo com essa temperatura baixa, nós conseguimos evitar o congelamento das plantas, né? E o que favoreceu a sua rápida recuperação, né? Porque algumas plantas, mesmo com a aplicação do sulfato de cobre,
acabaram se queimando, né? Mas conseguimos salvar as plantas. Isso foi bem interessante. Eu sei que o caso do frio não é geral, mas algumas alternativas servem, né, para você contornar situações como essa, né? Então eu tive, na verdade, um pouco de sorte de ter feito essa aplicação na hora certa, né? Muitos não tiveram essa sorte, né? Mas quando começa a ter temperaturas mais baixas, né? A gente sempre fazia esse preventivo justamente para não ter surpresas, tá certo? Eu aqui citei 3 acertos, né? 3 manejos, na verdade, que eu realizei durante a minha vida profissional e que surtiram no sucesso, né? Até na nossa subsistência, né? Como produtor rural, como produtor de plantas em vasos, né? Eu irei fazer mais vídeos com relação a esses fatos, né? Mas eu preciso da sua opinião, se vocês gostaram ou não desse vídeo, tá certo? E me mandem perguntas, né? Me enviem suas dúvidas, tá? As suas sugestões, que isso ajuda muito o canal. Eu peço a sua ajuda para a entidade Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer em tratamento e são de famílias muito carentes, e todo ajuda de custo, a estada, alimentação, ajuda psicológica, tudo isso é oferecido pelo lar, tá certo? Então, você pode colaborar com qualquer coisa, tá certo? Seja roupa usada, mais limpa, né? Óbvio, tá certo? Alimento não perecível, até brinquedos, tá certo? Vocês podem ajudar sim a esta entidade também, ok? Eu vou deixar aqui no slide, tá, o telefone do contato do pessoal. Ajude você também. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando, né, o joia, né, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito, tá, o nosso trabalho aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.